A compostagem orgânica, usada para adubação, principalmente nos sistemas hoje praticamente utilizado no mundo todo. Mas o que pouca gente sabe é que a qualidade desse adubo depende muito do jeito e do material com que ele é feito. O pesquisador da Ipagre, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Euclides Schallenberger, é quem explica o segredo: usar materiais orgânicos diferentes para se conseguir uma concentração mais adequada dos nutrientes necessários a cada tipo de cultivo. O composto, ele contém os mesmos nutrientes que um adubo químico contém. Os macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. A grande vantagem do composto orgânico, além de melhorar o solo nas condições físicas e biológicas, ele contém também todos os micronutrientes que a planta precisa, que é o ferro, o cobre, o zinco, o molibdênio, boro, cloro, enxofre. Esses micronutrientes vão favorecer a planta, ao contrário de um adubo químico que não contém esses micronutrientes. Na verdade, então, é um composto que também é formulado. Exatamente. Depois de pronto, o recomendado é fazer uma análise para saber o teor desses micronutrientes e macronutrientes nesse composto. Agora, para cada planta, Silvano, nós temos que ter um composto com concentrações diferentes. E aí que vem a vantagem de fazer um composto diferenciado. Que é, por exemplo, plantas diferentes têm exigências diferentes. Exatamente. Por exemplo, o tomateiro é muito exigente em nitrogênio e potássio. Então eu tenho que, na hora de elaborar um composto, procurar matérias-primas que são mais ricas em potássio e em nitrogênio. A cinza da queima da lenha é um produto muito rico em potássio. Nós então enriquecemos o composto com essa cinza. Dependendo para que planta aquele composto vai ser usado. Exatamente, para as plantas mais exigentes em potássio, então se enriquece com cinza de lenha. Independentemente do material utilizado, o processo é o mesmo e que você vai acompanhar agora passo a passo. O local para a compostagem deve ser abrigado da chuva e do sol, como este, e o piso deve ser impermeabilizado com plástico ou cimento para não haver contaminação do solo durante a decomposição dos materiais e também para evitar a perda de nutrientes que compõem o chorume que escoa durante o processo. A água drena aqui e vai cair aqui dentro, onde tem esse galão. Então ela vai vir aqui e vai ficar nesse galão. Tá. E daqui então ela volta e é colocado dentro em cima do monte. Os nutrientes voltam para cima do composto. Então você não infiltra no solo, quer dizer, não tem contaminação do solo, do lençol freático, e não perde 1 grama de nutrientes. Todos os nutrientes ficam no composto. Vamos ao primeiro passo, que é picar o material escolhido. O cuidado aqui é que não seja triturado em pedaços pequenos demais. O capim triturado, ele tem mais área de atuação dos micro-organismos. E com isso, então, diminui o tempo bem mais rápido. O que não pode acontecer é você picar o capim muito pequeno. Porque depois, se ele estiver muito picado, vai haver uma compactação desse material, vai ficar muito compactado e vai faltar oxigênio ali dentro. E os micro-organismos precisam de oxigênio. Essa é uma decomposição aeróbica, ou seja, na presença de oxigênio. Precisa de oxigênio. Se você compactar demais, você expulsa o oxigênio. Falando assim em termos bem simples, o conjunto tem que ficar fofo. Fofo, tem que ficar com ar, exatamente. Por isso que esse tipo de compostagem não dá cheiro, não cria mosca. Em seguida, o material picado é empilhado em camadas, alternadas com os demais componentes escolhidos, como esterco e cinzas de madeiras, conforme a formulação desejada. E a cada camada, o material é umedecido. Aqui estão sendo testados materiais como capim-elefante, acrotalária, palha de arroz e outros, misturados ou não com esterco de aves, cinzas e até fosfatos naturais. A mistura
é que vai determinar a qualidade e a composição química dos nutrientes desejados no composto orgânico. Então, quando eu quero um composto mais rico em nitrogênio, eu procuro principalmente as plantas leguminosas, que são ricas em nitrogênio. Quando eu preciso de um composto com mais potássio, eu vou buscar plantas que na sua composição são mais ricas em potássio. A maioria dos capim, das palhas, são ricos em potássio. Então eu tenho que fazer essa mistura proporcional entre uma leguminosa, um capim e uma quantidade de esterco para chegar no final a um composto ideal para cada planta. A pilha deve ser revolvida aos 20, 50 e 80 dias, porque a parte interna se decompõe mais rápido. O revolvimento, além de uniformizar a decomposição, é fundamental para o controle da temperatura e oxigenar os micro-organismos benéficos e eliminar os que podem causar doenças nas plantas. A temperatura aqui ela vai até 70 graus os primeiros dias, depois ela volta, estabiliza aqui nos 40 graus. Sim. E quando o composto está ficando pronto, ela baixa, vem aqui em torno de 30 graus e ali ela fica até o final do processo. Então nós colocamos esse tubo aqui, colocamos o composto, o termômetro aí dentro e fechamos para que não haja fuga do calor. Por que tem que ser nesse cano? Porque o composto, conforme ele vai decompondo, ele vai descendo. Vai. E se o termômetro tiver sem uma proteção, ele vai quebrar, porque isso aqui é vidro, então ele vai quebrar e tu não consegue tirar ele. Então ele vai descendo junto. Junto, desce, coloca ali. É um conjunto, né? Fecha aqui, a temperatura fica ali. A maneira mais fácil, mais eficiente é a temperatura. Pô, chegou a 80 graus. Pô, tá muito alto. Aí o que você tem que fazer? Vem com água e molha para baixar a temperatura. Porque acima de 80 você começa a perder nitrogênio e perder outros nutrientes. Durante a decomposição, o chorume causado pelo processo é recolhido pela inclinação do piso e recolocado nas pilhas, evitando a perda dos macro e micronutrientes da mistura. Em cerca de 120 dias, o composto está pronto e, se for armazenado corretamente, abrigado da chuva e do sol, tem uma longa durabilidade, de até 1 ano, principalmente se as pilhas forem cobertas com palha ou algum outro material para evitar que o composto seque, a chamada desidratação. Mesmo assim, o engenheiro agrônomo Schallenberg alerta que a adubação orgânica sem critérios técnicos pode ser tão prejudicial quanto a adubação química descontrolada. Muitas pessoas acham que o composto, por ser natural, pode ser usado sem critério em grandes quantidades. Não é bem assim. O composto orgânico ele contém sais, e esses sais, quando colocados em excesso no solo, prejudicam a planta, fazendo com que ela tenha uma nutrição desequilibrada. O correto é a pessoa ter uma análise do solo para saber o que esse solo precisa e ter análise também do composto, sabendo quais o teor de nutrientes que esse composto tem. Então, com essas duas análises, é feito um cálculo e é colocado a quantidade de composto exatamente que cada planta precisa.